E mais uma vez, o plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a possibilidade de recalcular o benefício de aposentado que voltou a trabalhar. Dessa vez foi a chamada reaposentação, que é quando se renuncia o benefício para receber um novo, mais alto. O repórter Leandro de Souza acompanhou toda a sessão plenária e traz os destaques para a gente. Leandro, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Nem reaposentação, nem desaposentação. Durante votação de embargos declaratórios hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal, os ministros rejeitaram por maioria a possibilidade de os aposentados rejeitarem ou recusarem a aposentadoria anterior e pedirem uma nova para, com o cálculo novo, então ganharem mais. Acompanhe na reportagem. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Gilmar Mendes. Ele acompanhou o relator ministro Dias Toffoli, que rejeitou a possibilidade de os aposentados que voltarem a trabalhar renunciarem ao benefício em troca de outro mais vantajoso, contando apenas o novo tempo de serviço. Para o ministro Gilmar Mendes, não há base legal para a reaposentação. O ato de aposentar-se é irreversível e irrenunciável, conforme estabelece o artigo 181b do Regulamento da Previdência Social. Ademais, entendeu-se que o fato de o aposentado, que continua trabalhando, recolher obrigatoriamente contribuições para a Previdência Social, decorre da natureza solidária do regime previdenciário. Voto divergente veio do ministro Luiz Edson Fachin. Para o ministro, a reaposentação tem base legal. Diferente da desaposentação, na hipótese não há inovação à míngua de previsão legal e trata-se de modalidades distintas de aposentadoria. O segurado deve cumprir todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria subsequente, inclusive períodos de carência, independentemente da contagem do tempo de contribuição verificado para a primeira concessão. Os ministros também trataram da desaposentação, que é quando se recalcula o benefício, somando o período trabalhado antes e depois da aposentadoria. Isso já foi rejeitado pelo Supremo em 2016. Hoje, eles definiram que quem conseguiu a desaposentação por decisão final da Justiça não precisa devolver o dinheiro. Entendo que haja a possibilidade da decisão retroagir em relação àqueles cuja desaposentação foi garantida, não por decisão judicial provisória, mas por decisão judicial transitada em julgado. O plenário definiu também, por maioria, que essa decisão passa a valer a partir da data deste julgamento. Ainda antes, no intervalo, os ministros retomaram o julgamento que foi interrompido ontem e que tratava do impedimento de participação em concurso público de candidato que respondesse a processo penal. Por maioria, os ministros decidiram que essa proposta ela é inconstitucional, mas faltava ainda a apresentação da tese que vai regulamentar, que vai orientar os julgamentos dessa questão. E essa tese foi apresentada hoje no plenário pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Acompanhe o que disse o ministro. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. E a gente continua falando sobre a sessão plenária desta quinta-feira, agora conversando com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. A sessão de hoje foi dado início ao julgamento da imunidade tributária para pequenos e médios produtores, né? Pequenos e médios produtores que exportam suas mercadorias para compradores lá no exterior. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que a princípio estava para julgamento no plenário virtual, mas em razão de um pedido de vista do ministro Edson Fachin, o processo saiu do plenário virtual, uma forma mais célere de julgamento, e veio para o plenário físico. E no início desse julgamento, os ministros discutiram se o julgamento deveria ser reiniciado a partir do relatório do relator, ministro Alexandre de Moraes, e a proclamação do seu voto, ou se começaria a partir do voto vista do ministro Edson Fachin. Houve uma discussão sobre esse assunto, já que o julgamento já havia sido iniciado no plenário virtual, e os ministros entenderam que o julgamento seria reiniciado, oportunizando, inclusive, aqueles advogados inscritos para que a sustentação oral pudesse ser feita da tribuna. E, nesse sentido,
iniciou esse julgamento, todas as sustentações orais já foram colhidas, deve ser retomado na semana que vem, na quarta-feira, esse mesmo tema. E do que se trata esse julgamento na ação direta de inconstitucionalidade, que acabou sendo apregoado em conjunto com recurso extraordinário sobre o mesmo tema, da relatoria do ministro Edson Fachin. Na ADI, a associação autora dessa ação direta de inconstitucionalidade questiona uma norma editada, uma instrução normativa editada em 2009 pela Receita Federal, que restringe, de uma certa forma, a isenção de contribuições sociais para aqueles produtores que exportam a sua mercadoria diretamente para os compradores no exterior. Então, para esses produtores, haveria uma imunidade tributária, não teria que recolher essas contribuições sociais quando encaminhasse diretamente a sua mercadoria ao exterior, em detrimento do pequeno produtor e do médio produtor, que precisa de empresas exportadoras ou das chamadas tradings para fazer com que a sua mercadoria chegue até o comprador final no exterior. O principal argumento aqui é a violação do princípio da isonomia, além de outros princípios de ordem tributária. O princípio da capacidade contributiva é um princípio também bastante argumentado aqui, porque trataria diferentemente esse produtor pequeno e médio produtor em detrimento dos grandes produtores, que têm condições de encaminhar as suas mercadorias diretamente ao consumidor final, que seria, na verdade, exportar para quem compra lá no exterior diretamente, sem a necessidade de intermediários. O princípio da livre concorrência, o princípio da legalidade, dentre outros princípios constitucionais argumentados aqui para afastar a exigência dessa instrução normativa da Receita Federal e declarar a sua inconstitucionalidade. Julgamento já agendado para a próxima quarta-feira, dia 12, a gente vai acompanhar tudo no direto do plenário. Tá bom, Karina, obrigado pela presença aqui no JJ. Eu que agradeço.